isso aí, pessoal, aqui é o Dr. Reclama. E aí, estão nervosinhos? Estão prechecudinhos? Estão? Bom, galera, hoje vai ter gente peidorreira, hoje vai ter nego brabo, né? Mas o Dr. Reclama vai aproveitar para chutar o pau da barraca, né? E falar sobre esse caso aí que aconteceu, né? Com esse aparelho da Xiaomi, que tá todo mundo falando aí, né? Tá rolando aí o maior burburinho, né? Do aparelho da Xiaomi aí que pegou fogo, segundo o usuário, né? Não estava nem usando o aparelho. Bom, galera, a gente já sabe que, inclusive eu vou mostrar para vocês aqui com o aparelho. Eu não tenho exatamente o mesmo aparelho, mas tem um aparelho semelhante e eles todos seguem mais ou menos o mesmo padrão de montagem e concepção, tá? Então o aparelho em questão que pegou fogo, que eu vou falar para vocês, é o Redmi Note 7S. Tá? Segundo o usuário, não estava ligado à tomada, não tinha sofrido nenhuma queda, né? E a Xiaomi lavou as mãos e disse que isso aí era mau uso do usuário. Bom, o que eu posso dizer? Qual a minha opinião? Bom, galera, eu vou colocar as fotos aqui para vocês darem uma olhada nas fotos do que aconteceu com o aparelho. E vou comentar um pouco da minha experiência que eu observo, tá? Bom, gostaria de salientar primeiramente que os aparelhos da Xiaomi, tá? Algumas marcas de aparelhos chineses, eu tô aqui com o Xiaomi aqui, vou abrir para mostrar para vocês. Esse aqui é o Redmi Note 4A, por exemplo, um belo exemplo aqui de bateria de péssima qualidade que vaza para dentro do aparelho, além de liberar um cheiro, um odor fortíssimo, tá? Então esse é um belo exemplo de aparelho que libera uns cheirinhos bem desagradáveis, tá? Depois a gente sabe que esses odores, né, em contato com alguma faísca, principalmente os da bateria, podem vir a explodir, né? Olha aqui, ó. Isso aqui é a bateria do Redmi Note 4A, tá? É uma bateria bem interessante que ela pode dar uma inchada, inclusive vaza, né, alguns gases, alguns modelos de bateria de aparelho que eu já peguei aqui. Inclusive esse Redmi aqui, é um outro modelo anterior de uma outra cliente, a bateria acabou vazando, né, esse cheiro para dentro do aparelho. O aparelho ficou com um cheiro muito forte do gás da bateria, e esse gás proveniente de algum aquecimento pode até virar. Olha só, pessoal, esse aparelho aqui foi um em questão que eu gostaria de mostrar para vocês o que aconteceu. A outra bateria que estava nele vazou, tá? E acabou corrompendo o flat que tem na bateria. Tem um flatzinho aqui, eu queria mostrar para vocês, ó. Isso é muito comum de acontecer. Isso pode acontecer. Olha aqui, ó. Bom, galera, continuando aqui, eu tive que ir ali atender um cliente. Bom, o que aconteceu aqui, ó, foi um vazamento da bateria, tá? Que acabou acarretando no rompimento do flat anterior que estava aqui, ó. Que causou um curto. Isso aqui é um Xiaomi, tá? Um Redmi 4A. Causou um curto aqui, que no caso essa carcaça que eu já limpei com água isopropílico, mas que na verdade realmente quase prendeu fogo no aparelho, tá? Quase prendeu, nesse caso aqui quase prendeu fogo no aparelho. E então eu acredito que é muito comum isso acontecer, de ter uma explosão em smartphones, principalmente quando está carregando. Como vocês podem ver nessas fotos que eu coloquei aí, tá? O fogo começou na parte inferior. Eu tenho aqui, ó, um belo exemplo, tá? Esse aqui no caso é o Xiaomi Redmi 8 Lite, tá? Redmi 8 Lite. Olha aqui, ó. Vou tirar a tampinha aqui que vem aqui embaixo, para mostrar para vocês.
Porque pela foto ali, tá? O fogo começou na parte de baixo. Começou por essa parte aqui, ó. Então, o que acontece? Aqui embaixo nós temos um flat, ó, que recebe a corrente do circuito, né? Aqui tem um circuito. Aqui vem o conector de carga e esse flat recebe a corrente do circuito e envia para a parte superior da placa, tá? Então o que acontece? Aqui passa energia. Então nesse circuito aqui pode acarretar um curto conforme for, inclusive se a bateria vazar e corromper esse flat, ou o próprio aquecimento desse flat aqui, ele pode entrar em combustão realmente, tá? Pode acontecer, conforme o curto no circuito, pode acontecer do flat realmente começar a esquentar e querer encandecer, né? Mas pelo que eu vi da foto ali, tá? Esse aqui não é o mesmo aparelho, mas é bem parecido, ó. Você pode observar que tem aqui o alto-falante de metal, ó, que vai aqui em cima. Como você observar na foto ali, você vai ver que ele pegou fogo aqui, ó. Ele derreteu essa parte aqui. Na minha opinião, só existe um motivo que acarretaria esse curto-circuito, tá? Esse flat aqui ter superaquecido e, né, ficado exposto, acarretando um curto-circuito, porque passa corrente aqui nesse circuito até lá para cima. Mas a minha grande como é que eu vou dizer, dúvida é que o usuário fala que não estava carregando, mas esse tipo de curto, somente nesse circuito aqui de baixo, é muito comum quando o usuário está carregando o aparelho, porque aqui esquenta mesmo e pode vir a dar um curto. Não é comum assim, nossa, como é comum, mas os casos mais comuns que se tem de curto em aparelho celular são devidos ao fato desse circuito aqui, né, algum resistor, um capacitor esquentar e entrar em contato com os gases da bateria. Mas ali naquela foto observa-se, né, tem-se uma visão de que realmente o que aconteceu ali foi bem diferente, tá? Porque se fosse gases da bateria, a parte que teria entrado em combustão inicialmente, acredito que seria essa parte aqui de cima, ó. Porque a bateria ela deixa gases, né? Mas a parte mais comum de provável explosão seria na parte de cima onde vai o flat da bateria, tá? Porque esse circuito aqui de cima ele pode esquentar e acabar de repente danificando a bateria. Mas como ele derreteu aqui embaixo, eu acho que não tem relação nenhuma com o gás da bateria, mas sim com o aquecimento no circuito, tá? Principalmente nesse flat aqui, como eu mostrei nesse Redmi 4 aqui, ó, que aconteceu, tá? É um flat que sobe para a placa, tá? Ele pega aqui o conector de carga, o circuito do conector de carga e sobe para a placa, tá? Esse flat aqui, ele é fino, como vocês podem ver aqui, ó. Ele é bem fininho, tá? Ó, ele tem uma certa fita de temperatura, que você vê que ele tem um material resistente à temperatura, mas obviamente essa parte aqui de cima, que é preta, ó, pode, e facilmente, que eu já vi, ela fica, conforme o ácido da bateria vaza, ela chega a perder a cor e o material que tem aqui, tá? Então acarreta que os fios que estão aqui ficam expostos, como o flat anterior a esse celular aqui que eu troquei, que eu substituí. O flat estava totalmente exposto e alguns fios derretidos também. Então eu acredito que o que aconteceu nesse Xiaomi em questão tenha sido um circuito iniciado aqui e proveniente desse flat aqui, que às vezes ou a bateria vaza o líquido, né, que existem líquidos aqui, ácidos aqui na bateria, no caso o níquel, cádmio, mercúrio, alguns componentes, ou o superaquecimento de algum problema no circuito que fez esse flat aqui derreter. E inicialmente parece que começou por aqui o curto, tá? E olha só, e aqui do lado contrário a gente observa que tem um alto-falantezinho aqui, ó, um alto-falante que ele tem a base dele de metal, né? Tá vendo? E pode ter começado por aqui. Mas aí a suspeita que eu tenho, na minha opinião, é que provavelmente estivesse carregando esse Xiaomi, tá? Apesar do usuário dizer que não. Esse tipo de curto, esse tipo de
de dano no circuito geralmente é provocado por superaquecimento no circuito de carga, né? Às vezes acontece, quem trabalha com manutenção sabe que isso é muito comum de acontecer, o circuito esquentar e acabar derretendo, e geralmente sempre derrete esse flat que vai aqui embaixo da bateria. Tá? Então o pessoal pediu: doutor, faz um vídeo, fala alguma coisa aí sobre esse aparelho em questão. E até foi uma boa pedida, porque na real vem, né, atinge um patamar da minha área, né, que estou mexendo nisso aí direto, atinge um patamar da minha área, né, e realmente eu posso comentar com mais segurança, até porque é uma área que eu trabalho, faço manutenção, né, é uma área que eu trabalho. Eu vou abrir aqui essa tampa de cima para mostrar para vocês a parte superior, que é mais comum de acontecer os curtos, tá? Não necessariamente, mas às vezes também acontecem curtos próximos da bateria, na parte superior da placa. Quero mostrar para vocês onde é que é aquele flat que vai ali embaixo, onde que ele liga aqui, para vocês entenderem um pouquinho do funcionamento, né, desse aparelho aqui, ó. Estou tirando aqui a tampa de proteção da placa principal, que eu quero mostrar para vocês o que é que acontece nesse aparelho, ó. Tirando a placa superior, então são dois os processos, né? O curto pelo circuito de carga, que às vezes acaba um resistor, um capacitor esquentando. O flat pode encandecer e dar um curto e encandecer. E aí você observa que aqui, ó, o flat do carregador de bateria. Flat do carregador de bateria vem aqui em cima. Muito comum dar problema em alguns modelos aqui, ó, esquentar, derreter. Muito comum de dar problema nesse circuito na volta. Esse aqui não tem muito circuito na volta, o circuito está baseado todo lá embaixo, mas algumas outras placas têm circuitos aqui que esquentam também e vêm encandecer. Mas eu acho que isso, na minha opinião, tá, é uma falha da Xiaomi. O fato deles colocarem esse flat aqui, que é um flat que recebe a energia do aparelho, que vai toda para a placa lá de cima para carregar a bateria, ele está exatamente, né, embaixo da bateria, tá? Você pode ver que ele vai aqui, ó. Vou soltar ele aqui, você vê, ó. Ele vai aqui e vai aqui embaixo, ó. Isso é um flat, tá? Que passa toda a carga da bateria para a parte superior da placa. Você está vendo aqui? Então, na minha opinião, isso aqui, o que aconteceu ali, provavelmente tem a ver com esse circuito que vai aqui embaixo, tá? Ou esse flat aqui que derreteu na parte de baixo aqui e ocasionou o derretimento, porque começa na parte de baixo o curto desse aparelho em questão. Geralmente, 80% dos casos, isso acontece durante a carga. O que eu acho que aconteceu, esse curto durante a carga, ele não viu, e acabou que horas mais tarde o aparelho esquentou por algum outro motivo e acabou derretendo, tá? Mas geralmente isso aqui, essa parte aqui que derreteu, que você pode observar na foto ali, está envolvida com o circuito de carga. Então a galera perguntou, né? E existe outro sintoma, que é a bateria ela gerar alguns gases. Esse tipo de bateria do Xiaomi não é uma bateria que tem uma vedação muito perfeita, tá? Ó, você pegou a bateria, você já sente o cheiro dos gases que tem dentro dela, tá? Ela não tem uma vedação muito perfeita, não tanto quanto essas amarelas aí, aquelas que tem a vedação acinzentada, né? Deixa eu ver se eu tenho uma aqui para mostrar para vocês. Ó, isso aqui é uma bateria de vedação acinzentada, tá vendo? Essa vedação aqui eu considero, na minha opinião, um pouquinho melhor. Não sei se é uma questão de opinião, mas essa aí você sente menos cheiro do que essas pretas da Xiaomi e dos celulares chineses, tá? Então fica gás aqui dentro do aparelho, e aí conforme for, você recebe uma ligação, até uma informação do chip Wi-Fi ou uma informação do chip I/O, pode gerar explosão, porque tem gás dentro do aparelho e gerar explosão do aparelho. Mas aí geralmente essa explosão fica mais centralizada no centro do aparelho, né? Na parte do CI da bateria aqui geralmente, tá? E não ficaria tão aqui embaixo
indicando ser um curto no circuito de carga. É isso aí, pessoal. Aqui é o Dr. Reclama. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí para ficar reclamando, fazendo apenas uma análise técnica do que eu achei que pode ter acontecido com aquele aparelho em questão. É isso aí, valeu, um abraço.